A paz do Senhor, meus amados, boa tarde. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. A parábola do servo impiedoso, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos, e quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Somente até aqui, meus amados. Esse foi o capítulo de Mateus 18, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículos 21 ao 35. Nessa parábola aqui, o apóstolo Pedro ele tem uma dúvida, né? Ele pergunta ao Senhor Jesus quantas vezes ele teria que perdoar o seu irmão caso ele tivesse pecado contra ele, né? E nessa parábola aqui, o Senhor ele nos ensina acerca do perdão e acerca da misericórdia para com o próximo também, né? Então, quando Pedro ele pergunta aqui para o Senhor, quantas vezes, no versículo 21, Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? E Jesus responde no versículo 22 que é não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Jesus conta essa parábola aqui, né? Comparando com o reino dos céus. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que desejava acertar conta com os seus servos, né? Jesus ele usa essa parábola para nos ensinar, nessa época aqui, para ensinar os seus discípulos e todos aqueles que ouviam ele aqui, mas hoje também para nos ensinar acerca do perdão e acerca da misericórdia com o nosso próximo, né? Porque nessa parábola o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que desejava acertar conta com os seus servos. E quando ele começou o acerto, um homem foi trazido à presença dele que devia uma enorme quantidade de dívidas. E ainda assim, né? Mesmo quando esse homem não tinha condições de quitar essa dívida, ele implorou ao rei que o rei tivesse paciência com ele, porque ele iria pagar. Então aqui no versículo 27 diz que o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir, né? E aqui nós aprendemos e vemos com o Senhor Jesus na palavra dele, né, que da mesma forma é assim conosco, né? Quando nós estávamos perdidos na dívida do pecado, né? Na dívida das iniquidades, na dívida das coisas que desagradam ao Senhor, na dívida que nós cometemos coisas ilícitas, enquanto nós ainda não servíamos ao Senhor, quando nós ainda estávamos perdidos com muitas culpas, muitas ofensas,
muitos pecados, só que da mesma forma, né, que esse servo aqui, ele implorou ao rei, se jogou no chão. Aqui no versículo 26 diz: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Então, da mesma forma que esse servo aqui, ele se prostra diante do rei e suplica paciência, né? Da mesma forma, meus amados, quando o Senhor nos resgatou, Ele também demonstrou a infinita paciência e bondade para conosco, né? O Senhor, Ele demonstrou a misericórdia dEle para conosco. E Ele perdoou todas as nossas dívidas, Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele perdoou todas as nossas ofensas, né? E é isso que o Senhor, Ele ensina aqui nessa parábola. E no versículo 27 diz aqui que o Senhor, Ele cancelou toda a dívida e deixou ele ir. E da mesma forma o Senhor, ele fez isso conosco, né? Quando nós adentramos a presença do Rei Jesus e nos entregamos a ele, quando nós nos prostramos diante do Rei Jesus, ele tem misericórdia de nós, ele cancela todas as nossas dívidas. Ele cancela, ele apaga os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele lança as nossas iniquidades no mar do esquecimento, já não mais se lembra delas. Por quê? Porque o Senhor, ele não é carrasco. Ele não vai ficar lançando na nossa face os erros, os pecados e as ofensas que a gente cometeu no passado, meus amados. Não, o Senhor não faz isso. O Senhor Jesus, ele não é carrasco. Ele não veio para nos condenar, mas ele veio para nos dar a vida eterna. Então, da mesma forma que nessa parábola que o rei cancela toda a dívida desse homem e deixa ele ir livremente, sem pagar por nada, da mesma forma o Senhor faz conosco. E da mesma forma ele fez com todos nós que já servimos e já estamos na presença dele, né? E aqui dando continuidade na parábola, no versículo 28 diz assim: mas quando aquele servo, eu estou em Mateus 18, tá, meus amados? Mateus 18, versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Conservos é todo aquele que é servo juntamente com ele, né? Esse homem, ele era o servo do rei. E o conservo era aquele que também era servo junto com ele. É como se fossem realmente irmãos de servir o mesmo rei, o mesmo mestre. Como nós somos irmãos em Cristo, esse homem aqui era conservo desse servo, era irmão também. Então ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. E então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Então, meus amados, o que esse homem fez aqui nessa parábola? Ele tinha acabado de receber o perdão de todas as dívidas dele, né? Jesus, ele conta essa parábola aqui para que a gente venha a entender como funciona o reino dos céus. Quando Jesus fala o reino dos céus é semelhante a, funciona semelhantemente a dessa forma que a parábola é contada. É semelhante a um rei que desejava acertar as contas com seus servos, né? E esse homem aqui, ele tinha acabado de esquecer. Ele se esqueceu que ele tinha acabado de receber o perdão de todas as dívidas dele. Esse homem, ele esqueceu, meus amados, que ele recebeu, esse servo aqui que foi perdoado pelo rei, ele esqueceu que ele também devia muito, né? Porque aqui no versículo 24 diz que ele devia 10.000 talentos e cada talento equivalia a 35 quilos de prata. Então ele devia muito a esse rei. Ele devia uma quantia que ele não iria conseguir pagar, meus amados. E ele esqueceu que o rei perdoou ele e cancelou toda a dívida dele. Ele se esqueceu de que quando ele se lançou no chão, quando ele se prostrou e pediu misericórdia, o rei teve misericórdia dele. O rei demonstrou misericórdia e cancelou todas as dívidas, perdoou a dívida dele e deixou ele ir embora livremente. E o que ele fez, meus amados? Ele se esqueceu disso. Então, quando ele viu o conservo dele, que devia 100 denários a ele, cada denário equivalia a um dia de trabalho, né? Um dia de trabalho equivalia a um denário, que era a moeda de prata dessa época. Ele se esqueceu da misericórdia que ele tinha acabado de experimentar. Por quê, meus amados? Ele devia muito e ele não conseguiria pagar.
E o rei não condenou ele, não. O rei mostrou misericórdia. O rei teve compaixão e misericórdia dele e perdoou a dívida dele e deixou ele ir embora sem pagar nada. Mas ele se esqueceu disso. E quando ele viu o conservo, ele agarrou, aqui diz, meus amados, no versículo 28, que ele agarrou o conservo dele, ou seja, agarrou o irmão dele e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve, né? E no versículo 29 diz que o conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. O mesmo comportamento que esse homem teve com o rei, quando o rei foi prestar conta com ele, porque ele não poderia pagar essa conta que ele tinha, meus irmãos. Quando o rei foi prestar conta com eles, ele teve essa mesma atitude. Ele se prostrou no chão e implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei. E o rei, ele teve misericórdia desse homem, perdoou toda a dívida dele e deixou ele ir. E assim é Deus conosco. Quando Deus ele demonstra a misericórdia dele para nós, ele perdoa todos os nossos pecados e ele nos deixa livre de culpas e de dívidas, né? Porque são culpas e dívidas que a gente não conseguiria pagar. Então o Senhor, ele é misericordioso, ele é compassivo e ele nos perdoa. Só que olha o que esse homem fez, meus amados. No versículo 30 diz, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançar o seu conservo na prisão até que ele pagasse a dívida. Olha o comportamento que ele teve, meus amados. Esse homem, ele tinha acabado de ter sido perdoado. Esse homem, ele tinha acabado minutos atrás. Aqui diz minutos, meus amados, porque assim que ele saiu do palácio do rei, assim que ele saiu da prestação de contas, que o rei tinha perdoado toda a dívida dele, ele saiu do palácio do rei, encontrou o irmão dele que devia 100 denários a ele, agarrou o irmão dele, sufocou ele e exigiu que ele pagasse o que devia. E o irmão dele implorou misericórdia, disse que pagaria, mas que tivesse paciência com ele, mas esse homem não quis. Esse homem não quis demonstrar a misericórdia que o rei derramou sobre ele. Esse homem, ele não quis demonstrar a compaixão que ele recebeu pelo rei na vida do irmão dele, não, meus amados. Ele foi impiedoso e é por isso que essa parábola se chama o servo impiedoso. Por quê? Porque o rei perdoou ele. O rei cancelou toda a dívida dele. O rei teve misericórdia dele, mas o que ele fez quando o irmão dele pediu misericórdia? O que ele fez quando o irmão dele, que devia 100 denários a ele, pediu paciência, pediu misericórdia, pediu compaixão? Ele não deu. Ele lançou o irmão dele na cadeia até que ele pagasse a dívida. E aqui no versículo 31 diz, quando os outros servos, companheiros dele, desse homem, viram o que acabara de acontecer, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Olha, meus amados, como acontece. Esse homem, ele não teve misericórdia do irmão dele. Esse homem, ele não teve misericórdia do servo que servia ao rei juntamente com ele. Então era irmão. Não era irmão de sangue, mas servia ao rei junto com ele. Então também era irmão. Meus amados, ele não teve misericórdia. Ele lançou o homem na prisão. Ele agarrou ele, sufocou ele, exigindo que ele pagasse o que ele devia. Mas esse homem esqueceu completamente a misericórdia e a compaixão que o rei teve na vida dele. Esse homem, ele esqueceu completamente como o rei tinha perdoado a dívida dele, né, meus amados? E o Senhor Jesus, ele nos conta essa parábola, né, para nos advertir, para que a gente não venhamos a cometer o mesmo erro. Para que a gente não se esqueça de quantos pecados, quantas ofensas, quantas coisas horríveis que a gente já cometeu no passado. E ainda assim a misericórdia do Senhor nos alcançou e nos perdoou. E a gente não pode se achar mais santo do que aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, ou do que aqueles que ainda não estão 100% firmes no Senhor, porque eles também precisam de misericórdia, meus amados. Eles também precisam de compaixão. Olha o que o rei pergunta para esse homem. Eu perdoei a tua dívida porque você me implorou. Ou seja,
O rei perdoou a dívida desse homem porque esse homem implorou para que o rei tivesse misericórdia dele. O rei teve. Aí no versículo 33, o rei diz assim: você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? É uma pergunta isso aqui, meus amados. A gente não deve ter misericórdia do nosso próximo como o Senhor teve de nós? A gente não deve amar o nosso próximo como o Senhor nos ama? A gente não deve perdoar todos aqueles que nos causam dano da mesma forma que o Senhor nos perdoa? Isso é muito sério, meus amados. Irmãos, isso é muito sério. Porque o Senhor, Ele nos perdoa todos os dias. O Senhor, Ele nos perdoa de coisas que a gente fez no nosso passado, né? Que a gente tenta enterrar, mas não é para enterrar não, meus amados. Porque quando a gente enterra, a gente esquece o quanto que a gente devia, que a gente não poderia pagar, mas Deus foi tão misericordioso que Ele perdoou e apagou os nossos pecados. Ele cancelou a nossa dívida e nos deixou ir sem pagar nada. Então, Ele demonstrou a misericórdia dEle para conosco. Da mesma forma, assim como o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, assim como o Senhor, Ele nos perdoa, Ele cancela as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, nós devemos perdoar o nosso próximo. Devemos perdoar quem nos ofende, quem nos persegue, quem nos humilha, quem nos calunia. Devemos, é uma obrigação nossa, meus irmãos. É uma obrigação perdoar. Olha o que está escrito aqui no versículo 34. Olha a atitude que o rei teve com esse servo, porque ele não foi misericordioso com o irmão dele. Versículo 34. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, meus amados, por falta da misericórdia que esse homem exerceu. O rei foi misericordioso com esse homem. O rei perdoou ele. O rei teve compaixão dele. Mas quando foi a hora dele ter compaixão com o irmão dele, ele não teve. Quando foi a hora dele perdoar o próximo dele, ele não quis perdoar. E o rei, ele se irou contra esse homem, ele ficou irado, porque ele disse: eu te perdoei, por que você não quis perdoar, sendo que eu te perdoei? Por que você não quer ter misericórdia do teu próximo se eu tive misericórdia contigo? Por que você não quer perdoar a ofensa daqueles que te ofendem se eu te perdoo todos os dias? Aquilo que você faz é que me desagrada. Então, aqui no versículo 34, diz que o rei ficou irado e entregou esse homem aos torturadores, né? Para que ele pagasse aquilo que ele devia, meus amados. Né? E os torturadores aqui é condenação eterna, né? Na palavra do Senhor é isso que significa aqui nessa parábola que o Senhor está contando, né? Significa a condenação eterna, né? Porque na palavra do Senhor diz que na condenação eterna só haverá choro e ranger de dentes, né? Haverá somente torturação, lamento e pranto, sofrimento e dor. E por causa desse homem não querer ser compassivo, ser misericordioso com o próximo dele, ele foi entregue aos torturadores, né? E no versículo 35 diz assim, Jesus fecha essa parábola no versículo 35 dizendo assim, ó: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Fará o que, meus amados? Que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Nos entregará aos torturadores. Da mesma forma. Olha como a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de compaixão, ela é séria, ela é grave, ela é muito séria, meus amados. Irmãos, a falta do perdão, a falta da compaixão, a falta da misericórdia, ela leva à condenação. Por quê? Porque se o próprio Deus, ele nos perdoa, ele tem misericórdia de nós, ele tem compaixão de cada um de nós, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Quem somos nós para não ter compaixão do nosso próximo? Quem somos nós para não ter misericórdia do nosso próximo? Por acaso a gente é melhor do que Deus? Por acaso a gente é mais santo do que Deus? Por acaso a gente é mais importante, mais poderoso do que Deus? Nós somos melhores do que Deus? Não, meus irmãos, não somos.
Pelo contrário, nós não somos nada, não somos dignos nem de misericórdia, mas ainda assim o Senhor tem misericórdia de nós. Então, olha o que o Senhor Jesus conta aqui no versículo 34 e 35. Assim também o Pai Celestial fará conosco, se cada um de nós não perdoar de coração o nosso irmão. Meus amados, nessa palavra aqui, o Senhor está falando claramente que se a gente não perdoar de coração os nossos irmãos, se a gente não perdoar de coração o nosso próximo, porque não é só nossos irmãos, não, é o nosso próximo. Como Jesus falou, né? Ama quem te odeia e ora por quem te persegue. Abençoa quem te amaldiçoa. Então, não é só nossos irmãos que a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar e ser misericordioso com o nosso próximo. Quem é próximo? Todo aquele que está ao nosso redor. Todo aquele que está próximo de nós. Então, meus irmãos, se nós não perdoarmos de coração o nosso próximo, o Pai Celestial está escrito aqui, Mateus 18, versículo 34 e 35. O Pai Celestial nos entregará aos torturadores. E os torturadores que ele está falando aqui é condenação eterna. Tá, meus amados? É condenação eterna. É no lago de enxofre de fogo, onde só haverá choro, dor, pranto e ranger de dentes. É esse torturador aqui que o Senhor está falando, né? Então, nós temos a obrigação de perdoar verdadeiramente o nosso próximo, né? Perdoar de coração. 70 vezes 7, meus amados, 70 vezes 7. É difícil, muito difícil. É difícil, principalmente se a pessoa fez algo grave contra você, principalmente se a pessoa atentou contra a sua vida, principalmente se a pessoa te causou um dano que te levou para o hospital, principalmente se a pessoa te causou um dano que te deixou com uma depressão, com uma ansiedade, que denegriu a sua imagem, que te fez passar vergonha, chacota. É difícil perdoar, sim, meus amados, mas nós temos a obrigação de perdoar, porque se não perdoarmos, nós vamos ser entregues aos torturadores. Está aqui, meus amados, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Cada um de nós devemos perdoar, não importa o que tenha sido feito contra nós. Não é sobre quem nos causou dano, mas é sobre nós. Porque o perdão, ele nos liberta. O perdão, ele nos liberta. Quando há perdão retido, meus amados, né? Quando há perdão retido no mundo espiritual, há uma corrente de aprisionamento. Realmente a pessoa se torna cativa por não liberar o perdão. Há uma corrente de aprisionamento que ela liga o ofensor do ofendido. Então, se alguém me ferir, vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Se alguém me ferir, me causar um dano muito grave e eu não quiser perdoar, eu não quiser liberar o perdão para aquela pessoa, no mundo espiritual tem uma corrente, um agrilhão que vai me unir àquela pessoa que me machucou só porque eu não quis liberar o perdão para ela. Então, meus amados, o perdão não é sobre aquele, porque nem nós mesmos merecemos o perdão. Deus nos perdoa por causa da misericórdia e da graça dele, porque nem nós, a humanidade não merece o perdão. Irmãos, a humanidade não merece o perdão. A humanidade não merece misericórdia nem compaixão. A humanidade mata inocentes, derrama sangue inocente, mente. Meus amados, a humanidade não tem misericórdia. A humanidade não tem compaixão. A humanidade, ela assassina muitos, né? Infelizmente, assassinam sem dó, sem piedade, sem misericórdia, né? E fazem coisas de atrocidades, coisas terríveis. Então, nem nós, seres humanos, não merecemos o perdão. Nós não merecemos o perdão, não merecemos a misericórdia. Mas ainda assim, Deus é tão maravilhoso que Ele nos perdoa por meio da graça dEle. Não é porque a gente merece, meus amados, porque a gente não merece nada. É por causa da graça dele que ele nos perdoa. É por causa da bondade dele que ele tem misericórdia de nós, tá? Porque a gente não merece nem o perdão de Deus. Quantas coisas, meus amados, eu já fiz no meu passado, coisa podre, imunda, que eu sei que eu não mereço o perdão, mas ainda assim o Senhor me perdoou. Tá, meus amados? Quantas coisas no meu passado
que eu fiz, que eu cometi contra o Senhor, né? E contra o meu próximo, e contra mim mesma, que eu não merecia, o perdão não mereço, meus amados. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso que Ele nos perdoa. Mas da mesma forma que Ele nos perdoa, Ele exige. Isso é uma obrigação, não é opcional. Não é opcional. Deus exige isso. Da mesma forma que Ele nos perdoa, Ele quer que a gente perdoe o nosso próximo. Porque se a gente não perdoar o nosso próximo, a gente vai ficar cativo de alma, junto daquela pessoa que nos feriu. Aí a pessoa morre amargurada, cheia de mágoa, cheia de rancor, né? É que nem uma frase que eu ouvi uma vez, meus amados, e tenho isso em mente, porque é verdade. Eu demorei muitos anos para liberar perdão para as pessoas que me feriram na minha infância. Eu demorei muitos anos, mas o Senhor, Ele me ensinou que isso é uma obrigação e que eu tinha que liberar perdão, porque era isso que estava me deixando doente, tá? É como uma frase que eu ouvi uma vez: não perdoar alguém, guardar remorso de uma pessoa, é tomar um copo de veneno todos os dias, esperando que aquela pessoa que te fez mal morra. Então, você não está causando mal àquela pessoa que te machucou, não. Quando você deixa de liberar o perdão, irmãos, quando vocês deixam de liberar o perdão, vocês não estão fazendo mal para aquela pessoa que te feriu, não. Porque aquela pessoa que te feriu, ela está vivendo alegremente. Aquela pessoa que te feriu, ela está dormindo, está comendo, está rindo, está se divertindo, né? Meus amados, o machado que fere a árvore não se lembra da cicatriz que ela fez na árvore, mas a árvore que recebeu a machadada se lembra. Então a pessoa que te feriu, meus amados, não vai se lembrar e não vai se importar com o que ela fez com você, tá? A menos que ela tenha sido ferida, tal ponto que ela precise se lembrar quantas pessoas ela já feriu e por que ela está sendo ferida da mesma forma, porque é a lei da semeadura, é a retribuição plena de Deus. Feriu, vai ser ferido. Enganou, será enganado. Não foi misericordioso, não receberá misericórdia. Essa é a plena retribuição de Deus que é falada no livro do profeta Jeremias, na palavra do Senhor em Provérbios também. Então, meus amados, nós temos a obrigação de perdoar, porque a falta de perdão, ela causa muitas enfermidades, tá? E eu sou prova viva disso, porque, como eu disse, meus irmãos, eu demorei muitos anos para liberar perdão. Eu tenho 21 anos e eu demorei muitos anos para liberar perdão de coisas que tinham acontecido quando eu tinha 9, 6 anos de idade, né? E eu demorei muitíssimos anos para liberar perdão. E todas essas coisas me adoeceram. Meus amados, me adoeceram com doenças físicas. Eu tinha doenças físicas que os médicos não descobriam a causa do porquê eu estar com aquela doença física no meu corpo, sendo que eu sou uma mulher jovem. Os médicos não descobriam o porquê que eu tinha tanta doença física no meu corpo se eu sou uma mulher jovem. Mas o motivo de tanta enfermidade física no meu corpo era porque eu não liberava perdão. Era porque eu ficava remoendo com ódio, com rancor, com ira, todos aqueles que já tinham me machucado, todos aqueles que já tinham me feito mal, todos aqueles que tinham roubado a minha inocência, todos aqueles que tinham causado a minha morte interna, todos aqueles que tinham matado a minha criança e me obrigado a amadurecer quando eu ainda era uma criança. Então, meus amados, a falta de perdão, ela me causou muitas doenças. Eu tomava muito remédio, eu vivia na base de remédio, meus amados. Por quê? Porque eu não queria liberar perdão. Porque as pessoas me feriram muito. Mas Deus, Ele nos cura. E o perdão é a chave para que a gente alcance a nossa cura. Porque tem muitas doenças físicas que elas só estão no nosso corpo porque a gente não quer liberar perdão. Porque a gente não quer perdoar o próximo, porque a gente fica remoendo coisas que aconteceu 5 anos atrás, 10 anos atrás, 6 anos atrás. Porque a gente fica revivendo as feridas, revivendo os traumas, revivendo as ofensas e tudo aquilo que fizeram conosco no passado. Aí as doenças físicas vêm. Por quê? Porque o copo transborda.
É de gotinha em gotinha que o copo vai se enchendo. Mas chega um certo nível que o copo transborda. E quando esse copo transborda, a nossa saúde ela vai embora, meus irmãos. A nossa saúde ela vai embora. Então eu tinha doenças físicas, doenças psicológicas, doenças emocionais, né? Jovem, uma adolescente na época cheia de doenças que os médicos não sabiam de onde vinham. Mas era falta de perdão. Era rancor, era mágoa, né? Era eu tomando todos os dias um copo de veneno esperando que aquelas pessoas que me feriram sofressem. Mas não, eu estava matando a mim mesma. Porque a falta de perdão, meus amados, ela mata a nós mesmos de pouco em pouco. A falta de perdão, a falta de liberar o perdão, ela é como a ferrugem, sabe a ferrugem, meus irmãos? Que corrói o aço. E quando você deixa a ferrugem ali no aço, e quando você vai ver, só tá o farelo, corroeu o aço inteiro. Então a falta de perdão, ela é igual a ferrugem. Ela corrói o nosso interior completamente. E quando a gente vai ver, quando a gente vai olhar para o nosso interior, só tem farelo. Por quê? Porque já corroeu tudo. Porque já apodreceu tudo. Porque já está tudo sujo e não sobrou mais nada. E isso, meus amados, aconteceu comigo, né? Eu estava somente o farelo, só tinha ferrugem e sujeira. Por quê? Porque eu não queria liberar perdão. Porque eu não queria tirar o remorso, não queria tirar o ressentimento. Porque eu não queria esquecer aquilo que me foi feito, os machucados que me foram feitos, a violência que eu sofri, né? Muita violência eu sofri na minha infância até a adolescência, né? Muitas coisas que me feriram, pessoas que me enganaram, que eu confiei, me enganaram, pessoas que tentaram tirar minha vida, mas hoje em dia eu já estou acostumada com isso, né? Mas, irmãos, eu tinha um remorso, um ressentimento, um rancor e eu não perdoava, eu não praticava essa palavra aqui, 70 vezes 7 é o que você deve perdoar. Para cada próximo teu é 70 vezes 7 que nós devemos perdoar. Então eu adoeci fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Eu vivia na base do remédio. E eu só fui parar de tomar remédio quando eu aprendi a largar o passado, a largar as feridas, a parar de ficar lembrando o que me machucaram, o que fizeram comigo, quem fez, como fez, né? Meus irmãos, eu sei que é extremamente difícil. É muito difícil perdoar aqueles que nos machucam, principalmente perdoar aqueles que já tentaram acabar com a nossa vida. E quando eu digo acabar com a nossa vida, é realmente acabar com a nossa vida mesmo, né? Eu sei o quanto é difícil, meus irmãos. Mas para isso, o Senhor está aqui conosco. Porque Jesus, Ele me ensinou como perdoar. Porque, meu irmão, quando nós temos dificuldade de perdoar, porque o Senhor sabe que nós somos seres humanos e dói muito, Jesus, Ele nos ensina. E Jesus, Ele quer sinceridade, porque Ele sabe que dói, Ele sabe que é difícil, Ele sabe que a gente não quer perdoar. Então, eu pedi ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude a perdoar todos aqueles que me feriram da mesma forma que o Senhor me perdoa. Por quê? Porque o Senhor nos perdoa todos os dias. Meus amados, na palavra de Deus está escrito que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. E essa é a causa de não sermos consumidos. Por quê? A gente peca todo dia. Não adianta falar que é santo, que não peca, que não faz nada, que não olha para nada, que não faz nada. Irmão, é mentira. Está escrito na palavra do Senhor. Todo mundo peca. E quem fala que não peca já está pecando, porque é um baita de um mentiroso. Está escrito aqui, ó. Está escrito na palavra de Deus. Todos os homens pecam, meus amados. Todo dia a gente peca. Às vezes a gente não precisa consumar o fato do pecado, mas a gente peca em pensamento, a gente peca em comportamento, em palavras, tá? A gente peca olhando o passado e sentindo saudade do que ficou para trás, né? Todos os dias o ser humano peca, porque o ser humano, ele é corruptível. O ser humano, ele é falho. A nossa carne, ela não tem nenhum proveito. A nossa carne não tem proveito nenhum. A nossa carne só nos leva a pecar, mas o nosso espírito é que está pronto. O nosso espírito que é forte. A nossa carne não. A nossa carne,
ela não tem nenhum proveito para nos aproximar de Deus, não. Então, todos os seres humanos pecam, né? Exceto as crianças, que elas já possuem a inocência e a pureza. Mas, da adolescência para a fase adulta e idosa, todos nós pecamos. Está escrito na palavra do Senhor. Todo homem peca. E quem diz que não peca, já está pecando porque está mentindo. Porque se uma pessoa falar, eu não peco, eu não cometo pecado, eu nunca pequei na minha vida, já está mentindo. Então, mentira é pecado. Ou seja, já está pecando só no fato de falar que nunca pecou e que não peca mais. Então, meus irmãos, da mesma forma que o Senhor nos perdoa todos os dias, da mesma forma que o Senhor nos perdoa, né, e cancela as nossas dívidas e perdoa os nossos pecados que a gente cometeu no passado, Ele quer que a gente perdoe o nosso próximo. Porque a gente adoece, a gente fica infeliz, amargurado. Quantas pessoas, meus irmãos, eu estava começando a ficar amargurada de tanta falta de perdão que eu tinha. E eu demorei para perceber que eu estava ficando completamente amargurada, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que contagia as outras pessoas quando chega, né? Que quando eu começo a rir, outras pessoas começam a rir junto comigo, né? Que as pessoas costumam me achar engraçada, mas eu estava ficando amargurada de tanto que eu guardava aquilo que me fizeram. Meus irmãos, eu estava ficando amargurada. E quantas pessoas estão ranzinza, amargurada, revoltada, por quê? Porque não libera perdão. Aí dentro tá uma maçã podre, só tá o farelo da ferrugem, porque a ferrugem já corroeu tudo. Então a falta de perdão, ela nos adoece por dentro e por fora. Deixa a gente amargurada, ranzinza, ignorante, sem senso de humor, porque a gente está tão machucada, tão revoltada e tão amargurada que a gente não acha mais nada engraçado. Então, quando o Senhor ele fala aqui que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, não é por causa do nosso próximo não, meus amados. Não é só por causa do nosso próximo não. É primeiramente para nós demonstrarmos a misericórdia que Ele teve conosco e segundo, para a gente não morrer envenenado de tanta amargura. Para a gente não adoecer por causa da falta do perdão. É difícil, meus amados, é extremamente difícil, não é fácil. Não é fácil perdoar uma pessoa que tentou tirar a sua vida. Não é fácil perdoar uma pessoa que roubou a sua pureza quando você era uma criança. Não é fácil perdoar uma pessoa que mentiu, te enganou, né? Que você confiou na pessoa entrar dentro da sua casa e ela te roubou. Não é fácil perdoar a pessoa. Por quê? Porque a gente é carne. A gente é carne e a carne fica irada, a carne se revolta, a carne quer vingança, mas Deus manda a gente perdoar. Por quê? Porque Ele perdoa a gente. E a gente é obrigado a perdoar. Perdoar não é opcional, a gente é obrigado a perdoar. Por quê? Está escrito aqui no versículo 34 e 35. Se a gente não demonstrar a mesma misericórdia que Deus teve por nós para o nosso próximo, Ele vai ficar irado e vai lançar a gente para ser torturado eternamente. Por quê? Não demonstrou misericórdia? Também não vai ter misericórdia. Não demonstrou amor? Também não receberá amor. Não demonstrou compaixão, também não vai receber compaixão. Meus amados, na palavra do Senhor está escrito que ao fiel, Deus se demonstra fiel. Ao irrepreensível, Deus se mostra irrepreensível. O Senhor, Ele é recíproco, né? No quesito comportamento. No quesito comportamento a se revelar a nós, né? Quando nós buscamos, por isso ele fala, se eu não me engano, no livro do profeta Jeremias, busca-me-eis e me achareis se me buscares de todo o coração. Porque a conduta do Senhor ela é recíproca para a conduta que nós temos com Ele. Se nós buscarmos Ele de todo o coração, Ele se faz presente e se manifesta a nós, né? Então, se a gente guardar mágoa, guardar rancor, não quiser perdoar nossos irmãos, não quiser perdoar nosso próximo, né? O Senhor também não vai ter misericórdia de nós. O Senhor também não vai, meus amados, não fiquem pensando que vocês vão destilar ódio, veneno, vão ficar se corroendo por dentro por causa de algo, de alguma injustiça que alguém te fez
e Deus vai ter misericórdia de você, porque Ele não vai ter, não. Não se engane. Se você não tiver misericórdia e compaixão com quem te feriu, com quem te causou uma ofensa, de tanto de propósito quanto sem ser propositalmente, o Senhor também não vai mostrar a misericórdia dele para contigo, não. Por quê? Ao fiel, ele se demonstra fiel. Ao irrepreensível, ele se demonstra irrepreensível. E como Jesus conta aqui nessa parábola, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? O Senhor tem misericórdia de nós. Nós somos obrigados a ter misericórdia dos nossos irmãos. O Senhor nos perdoa. Nós somos obrigados a perdoar todos aqueles que nos ofendem e a amar aqueles que nos odeiam e a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Porque é muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil abençoar quem nos abençoa. É muito fácil abraçar quem nos abraça. Mas é difícil amar quem te odeia. Mas, meus amados, não significa... Porque, como eu disse aqui antes, Jesus não é carrasco. Jesus não é carrasco. Ele manda você perdoar, sim. Mas se a pessoa cometeu um crime contra a sua vida, você perdoa? Sim, porque é sua obrigação. Mas você não tem obrigação de conviver junto com aquela pessoa novamente. Tá? Que foi o meu caso. Tá? E o próprio Deus que me ensinou isso. Por quê? Porque as pessoas me falavam assim: esse negócio de perdoar, mas você lá e eu aqui, então você não perdoou de verdade. Meus amados, quando alguém comete um crime contra a tua vida, que é crime mesmo, perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, você perdoa, mas você não é obrigado a conviver com aquela pessoa, não. Porque senão aquela pessoa pode acabar tirando a tua vida de verdade. E o que era tentativa de tirar a tua vida se torna na concretização daquilo que antes era só uma tentativa. Então, quando é um crime muito grave, nós perdoamos porque é a nossa obrigação, mas a gente não deve viver junto com aquela pessoa pela nossa própria segurança. Foi o próprio Deus que me ensinou isso. Existem pessoas que cometem crimes muito graves, crimes contra a nossa vida e crimes contra a nossa segurança que podem levar a gente a perder a nossa vida. Nesse caso, a gente perdoa, sim, porque a gente tem que perdoar. Mas se a nossa vida estiver em risco, não temos a obrigação de conviver juntos, tá, meus amados? Porque Jesus não é carrasco. Jesus não é carrasco. Deus não vai mandar você perdoar um homem que te espanca até você desmaiar e viver com ele pro resto da tua vida, não. Perdoar sim, você tem que perdoar, porque senão nem ele recebe a oportunidade de ir pro céu e nem você. Por quê? Porque você não tá demonstrando a misericórdia que Deus teve contigo. Mas Deus não vai mandar você conviver com aquela pessoa que te espanca ao ponto de você desmaiar, podendo tirar sua vida. Não, Deus não é carrasco. Deus sabe... Quem comete crime contra a vida não precisa viver perto de nós. Nós temos que perdoar sim. Perdoa. Senhor, perdoa. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, é muito difícil, mas eu preciso perdoar. Pro meu coração ficar limpo e para eu me libertar dessas enfermidades. Enfermidade física, enfermidade mental, emocional. Senhor, me ajuda a perdoar. Sim. Mas se a pessoa cometer um crime contra a tua vida, você não é obrigada nem a ver nunca mais essa pessoa, tá? É perdoar e realmente cada um pro seu canto. Porque se chegou ao nível da pessoa cometer um crime contra a sua vida, ameaçar a sua vida, colocar a sua vida em risco, porque a vida quem dá é Deus e o único que pode tirar é Deus. O homem não pode tirar a vida de ninguém. Então Deus te deu a tua vida. Se alguém ameaçar e pôr em risco a tua vida, você perdoa, mas você não é obrigada a viver junto, não. Você não é obrigada a manter nem contato, tá? Porque foi o que aconteceu comigo, foi o meu caso, e Deus me ensinou: Jennifer, perdoa, perdoei. Difícil, muito difícil, demorou anos para eu perdoar. Demorou anos. Mas o Senhor falou: perdoa, mas corta o contato. Corta o contato, corta a notícia, nunca mais vai falar, nunca mais vai saber, nunca mais vai se ver. Corta completamente o contato. É a pessoa lá
você aqui comigo fazendo o que eu te mando fazer. E me julgam até hoje por causa disso, tá, meus amados? Até hoje as pessoas me julgam, me criticam e falam pra mim assim: ah, mas se você lá e fulano cá, então você não perdoou de verdade. Perdoei, graças a Deus, perdoei, porque o Senhor me ajudou a perdoar. E porque se eu não perdoasse, eu não ia entrar no reino dos céus, tá? Porque se eu não perdoasse, Deus não ia ter misericórdia de mim e nem ia me perdoar. Então eu perdoei, mas para preservar a minha vida e para obedecer o que Deus mandou eu fazer, é eu guardando a minha vida aqui e a pessoa lá com a vida dela lá. Então, meus amados, tenham a ciência disso. Deus é quem dá vida. Deus é quem tem o poder de tirar. O homem não pode tirar a vida de ninguém, tá? O homem não pode tirar a vida de ninguém. Só Deus quem dá e quem tira a vida. Então, perdoe. Não importa o que a pessoa cometeu contra você, meus irmãos. Foi o que eu acabei de falar. Cometeram um crime gravíssimo contra a minha vida. Sabe? E não foi só uma vez não, meus amados. Isso se tornou constante, tá? Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso e misericordioso que Ele me perdoou, me ensinou a perdoar, eu perdoei. Mas como foi algo muito grave, né? Cada um no seu caminho. Eu seguindo com Cristo, né? Aqui. E é isso, meus amados. Então nós precisamos perdoar sim. Perdoa a ofensa, perdoa a fofoca, perdoa a calúnia, né? Perdoa, meus amados. Não importa o que a pessoa fez, perdoa. Mas se ameaça a tua vida, você não é obrigada a viver junto. Você não é obrigada a manter contato. Você não é obrigada a conviver com pessoas que ameaçam a sua segurança e ameaçam a sua vida, tá? Então, meus amados, perdoa sim. Peça ajuda ao Senhor porque Ele ajuda a perdoar. Deus me ajudou a perdoar e tinha muita coisa para eu perdoar. E conforme eu ia perdoando as pessoas e as coisas que me fizeram, Deus ia me curando, as enfermidades iam sumindo e eu fui ficando livre dos remédios, tá? Porque tem muita enfermidade que entra por causa da falta do perdão. Tá? E Deus foi devolvendo a alegria para o meu coração, né? Deus foi devolvendo o meu senso de humor, a minha alegria, né? E novamente restaurou verdadeiramente a alegria em mim. Por quê? Através do perdão. Então o Senhor, Ele nos perdoa e nós temos que perdoar. E uma coisa, meus amados, se for coisa muito grave, né, que fizerem contra vocês, perdoa e entrega na mão do Senhor, porque o Senhor vai fazer justiça, tá? Porque na palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. Então, se fizeram coisa muito grave contra você, perdoa e entrega nas mãos do Senhor. Senhor, eu entrego fulano de tal em tuas mãos, porque ele fez isso, isso e isso contra mim. Eu perdoo, mas está nas tuas mãos, porque Deus faz justiça, tá? A gente é obrigada a perdoar sim, mas Deus vai fazer justiça. Então, não se vingue com as suas próprias mãos, porque Deus vai se encarregar de se vingar. Só perdoa e coloca nas mãos dele, para você receber sua cura, para você receber a misericórdia de Deus, para Deus curar o seu interior, o seu coração, a sua mente, né? Te dar alegria novamente, te dar júbilo, te dar cânticos novos, restaurar o brilho do Espírito Santo em você, tá? Perdoa porque o Senhor nos perdoa. Tenha misericórdia porque o Senhor tem misericórdia de nós. Tenha compaixão porque o Senhor tem compaixão conosco. Mas se ameaça e coloca a risco a sua vida, você não tem obrigação nenhuma de viver perto nem próximo, tá? Então, que Deus te abençoe. Essa foi a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 ao 35, tá? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, meus amados, e um beijo no coração de vocês, amém?